Vamos seguir com o noticiário internacional. Os Estados Unidos defenderam o uso da força militar como a única opção para combater os cartéis de drogas na América Latina. Os Estados Unidos anunciaram que estão prontos para lançar uma ofensiva militar contra grupos criminosos na América Latina, abrangendo inclusive países como Brasil, Venezuela, Cuba e Colômbia. A declaração foi feita pelo secretário de Guerra Pete Hegseth durante a conferência Américas contra os Cartéis, realizada na sede do Comando Sul, na Flórida. Hegseth deixou claro que, caso os governos locais não adotem medidas mais firmes contra o crime organizado, Washington poderá agir de forma unilateral, realizando bombardeios terrestres para neutralizar estruturas ligadas ao narcotráfico. O presidente Donald Trump foi categórico ao declarar que o governo de Cuba cairá, e isso acontecerá nos próximos dias. Com o reposicionamento estratégico do Comando Sul na região, os narcotraficantes que atuam no Brasil passaram a ser considerados alvos diretos das forças norte-americanas. Isso significa que embarcações e centros logísticos ligados ao tráfico podem ser atacados a qualquer momento. A declaração do secretário de Guerra eleva a atenção diplomática e militar no continente, colocando o Brasil em uma posição delicada, diante da possibilidade de operações externas contra narcotraficantes dentro do seu território. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. O papel do Comando Sul é fundamental no reposicionamento estratégico do governo de Donald Trump. Com foco exclusivo em operações na América Central, América do Sul e Caribe, sua estrutura e capacidade de ação são equivalentes às forças que atuam no Oriente Médio. Isso significa que, ao afirmar que uma guerra contra cartéis será iniciada na América Latina, o secretário de Guerra Pete Hegseth não recorreu a uma retórica figurada, mas sim a uma declaração de ação real. Prova disso são as operações que já começaram no Equador, demonstrando que o plano está em execução e não apenas no campo das intenções. Com o apoio do Equador e do Paraguai, os Estados Unidos estão mobilizando suas tropas para uma das maiores incursões militares contra cartéis já vista na América Latina. O Senado paraguaio aprovou um acordo que permite a entrada temporária de militares e pessoal civil norte-americano em seu território, garantindo facilidades migratórias, uso de uniformes e introdução de equipamentos necessários às operações. Essa decisão fortaleceu a presença do Comando Sul na região e abriu caminho para ações coordenadas contra o narcotráfico. Nessa mesma linha, o Equador iniciou operações conjuntas com o Comando Sul, envolvendo helicópteros de ataque, tropas anfíbias e unidades dos marines norte-americanos. Vida no Quartel. A estratégia busca enfrentar diretamente os narcoterroristas que atuam na região, ampliando a pressão sobre as redes criminosas. Essa movimentação militar demonstra a disposição do governo de Donald Trump em intensificar sua ofensiva contra os cartéis, contando com aliados estratégicos para consolidar sua influência e capacidade de ação na América do Sul. A mobilização anunciada pelos Estados Unidos não agradou a Colômbia, que teme ser alvo de bombardeios com mísseis norte-americanos, já que o país ainda abriga uma extensa rede internacional de distribuição de drogas. A chegada de militares norte-americanos em solo sul-americano também acendeu o alerta em Brasília, pois o Brasil possui facções criminosas poderosas com ramificações que alcançam diversas estruturas do poder nacional. Os assaltantes usam armas longas e disparam contra uma porta de vidro. Uma cliente entra na agência e imediatamente é rendida.
A imagem não mostra, mas uma gerente de operações foi obrigada a facilitar o acesso ao cofre. A ação durou 12 minutos. Depois de limpar o cofre e os caixas eletrônicos, o bando foge levando cerca de R$400 mil em espécie. E leva junto os 2 reféns que estavam ajoelhados sem camisa. Esse cenário coloca a região em estado de tensão diante da possibilidade de ataques diretos contra organizações criminosas. As Forças Armadas Brasileiras se mobilizaram e, como medida preventiva, o Exército Brasileiro decidiu estender sua presença na fronteira com a Venezuela até 2027, reforçando a vigilância e a defesa da região. No entanto, especialistas apontam que essa movimentação deveria ser permanente e não apenas temporária, já que a ameaça do narcotráfico e a pressão internacional tendem a se manter como fatores constantes no cenário geopolítico sul-americano. O Comando Sul dos Estados Unidos possui uma estrutura altamente capacitada para conduzir operações contra cartéis na América Latina. Com recursos tecnológicos avançados, logística integrada e experiência em missões de combate irregular, essa força é capaz de realizar ações simultâneas em diferentes territórios, neutralizando rotas de tráfico e centros de comando criminosos. Entre os elementos mais especializados está o emprego dos Marine Raiders, uma tropa anfíbia com expertise em infiltração, captura, extração e ações de comando, que se destaca pela capacidade de operar em ambientes hostis e de difícil acesso, como selvas e áreas costeiras. As operações já realizadas na Venezuela exemplificam esse poder de ação. Em ataques a embarcações que transportavam drogas, o Comando Sul conseguiu neutralizar rotas marítimas estratégicas e enfraquecer a logística dos cartéis. O desembarque terrestre, que resultou na captura de Nicolás Maduro, demonstrou a habilidade da tropa em executar missões complexas de infiltração e extração, mesmo em território altamente protegido. Esses episódios reforçam a capacidade dos Estados Unidos de combinar força militar com precisão estratégica, tornando-se uma ameaça real às organizações criminosas que atuam na região. O aviso de Donald Trump de que acabará com o governo que atua em Cuba mostra que os intentos dos Estados Unidos em destituir regimes autoritários e coniventes com a criminalidade são permanentes e contundentes. Essa postura se conecta às ações militares que ainda ocorrem no Irã, evidenciando que Washington mantém frentes de combate em diferentes regiões do planeta. A capacidade de projeção global norte-americana se confirma justamente pela presença simultânea em múltiplos cenários, reforçando a ideia de que os Estados Unidos não hesitam em agir quando percebem ameaças à sua segurança ou aos seus interesses estratégicos. Porque o presidente Donald Trump voltou a ameaçar vários países da América Latina. Ele disse que países ligados ao narcotráfico vão ser bombardeados em breve. Essa conjuntura coloca os países latino-americanos diante de uma encruzilhada estratégica: alinhar-se às ações norte-americanas ou enfrentar as consequências de uma intervenção unilateral. Lula afirmou que os traficantes são vítimas dos usuários de droga. Olha só essa fala. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. O atual presidente do Brasil parece não concordar com as ações de Donald Trump. E por isso, ações unilaterais contra cartéis que atuam no Brasil podem ocorrer a qualquer momento. Deixe aqui nos comentários de onde você é
E se você acredita que ações dos Estados Unidos contra cartéis brasileiros seriam eficazes para reduzir e neutralizar o poder das facções criminosas que aterrorizam o país. Aqui no Vida no Quartel, você fica por dentro de tudo o que rola no mundo militar. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. Avante, combatentes, até a próxima!